Coríntios, capítulo 4. E eu gostaria de falar, não sei se Deus vai permitir, mas eu gostaria de falar sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso chamado, sobre aquilo que é nosso e que nós deixamos escapar. Muitos deixaram escapar, né? Pouca gente tem segurado a sua herança. Então, nessa segunda carta que eu estou falando sempre, né? Ele está dizendo no capítulo 4, verso 3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Eu tenho um amigo aqui me ajudando a mudar as folhas, né? Não sei qual que é. Não, aquele ali? Não sei. É daqui. Está virando para cá, é daqui. A folha está virando para cá, é daqui. Desliga um deles aí para mim. Senão eu estou lendo aqui em 2 Coríntios e de repente estou lendo lá em Apocalipse. Veja como está o versículo 3, né? Ele diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século, que não é o nosso Deus Criador, é o Deus desse século, que é Satanás e as riquezas, tem afastado muita gente da igreja e do Senhor, né? E alguns têm vindo também porque tem gente oferecendo riqueza, que nunca vai ser entregue para você se Deus não tivesse o propósito eterno feito com você, né? Nem para mim. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aqui é o segredo, irmão, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A imagem perfeita de Deus é Cristo. Hebreus 1:3, pode ler para mim, para suas Francisco? Então, acho que tem um microfone aqui, acho que era para dar recado, depois a gente arruma outro, né? Se não der, puxa o banco. Puxa o banco mais para frente um pouco. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Leia novamente para ficar bem gravado. Olha só, irmãos. Não sei se os irmãos ouvem a mensagem depois ou não ligam, né? Mas eu, quando fico ouvindo a mensagem, a mesma mensagem que eu prego, eu falo, mas eu falei isso. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se
à destra da majestade nas alturas. Você dá uma limpada aí, que eu acho que é para o secretário falar depois. Irmãos, veja Obrigado, só Marcelo. a grandiosidade de Deus, né? O irmão está cantando e falou quando ele está na frente do mar, não é? Vê uma imensidão, é uma glória, é um negócio extraordinário, mas é uma das coisas que Deus criou. Eu penso, se cada um de nós fôssemos levado, cantar a gente canta, né, na sala do trono, mas se cada um de nós fôssemos levados de verdade, aonde o apóstolo Paulo foi levado, ficaríamos assombrados. Eu penso que aquela visão que Deus deu para Paulo é algo que acho que ele só deu para Paulo mesmo. E proibiu ele de contar. Capítulo 6 de Isaías. Mas eu creio que ele não viu. Ele viu o Senhor, mas Paulo foi levado a dar um passeio lá em cima. E você pode ser levado? Pode. Se Deus levou a Paulo, pode levar você, levar a mim. Agora, como é que nós estamos encarando esse evangelho que diz evangelho da glória de Cristo, que é a imagem expressa do próprio Deus? Há uma glória nesse evangelho a ser revelada, a ter os nossos olhos abertos para isso, não é? Então, eu vou ler o verso seguinte, porque, segunda carta aos Coríntios 4, 5, diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. Aqui acho que é um segredo muito grande, né? De nós, os pastores, que temos tomado o lugar de Cristo na igreja. Nós somos os que mandamos, damos ordem. Cristo na maioria das igrejas que tem por aí, que eu vejo, é um office boy de luxo. Ele é mandado para todo canto, para o estrangeiro, não é? Para todo lugar. E ainda dá promessa que você vai se enriquecer, não é? Vai ficar cheio da nota. E aí até vende algumas coisas para você para faturar um dinheirinho em cima, não é? Eu sei que o que eu estou falando é duro de ouvir. Mas é verdade. E é mais duro ainda de praticar. Porque nós nos tornamos negligentes para ouvir, diz Hebreus, não é? Capítulo 4, esse verso 1. Que nós nos tornamos dá para ler, pastor Francisco, que ele diz que nós não misturamos a fé, né, naquilo que nós temos ouvido. Então nós ouvimos, damos glória a Deus, aleluia, mas a nossa vida não muda. Se não mudar a vida, não é evangelho, é outra coisa. 5:1? 5:11. Hebreus. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. E leu o seguinte do outro capítulo. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ele não falou misturado com a fé? Aqui é outro versículo. Eu acho que
É 4:1, acho, né? Sim. 4:1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então os irmãos vejam que há um mover, não é? Há um mover da graça de Deus, como nessa manhã, um mover da graça de Deus para abrir os olhos do nosso entendimento, porque há coisas que nós temos deixado escapar, é nossa. E até se manda pagar preço para isso, mas isso aqui, o que escapou aqui, não tem preço, é de graça, é pela graça. Nem eu posso vender e nem quem recebe pode comprar. Dá para entender? Ou ficou pior a emenda que é o soneto? Então, ele está falando aqui que porque não nos pregamos a nós mesmos. Então, havia já lá naquele tempo ministros que ministravam para si mesmo. E a ministração da palavra tem que ser diferente, não é? Ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós estamos pregando a Cristo. Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Né? Eles são tão senhores, né? São tão soberanos. Não é? E Jesus falou, Paulo falou, servos. Estamos a serviço de Deus para a glória de Deus. Amém? Porque, verso 6, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ó segredo, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. O vaso é de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não somos nós que somos os grandes, os apóstolos, os profetas, não. É o mesmo Espírito que trabalhou no princípio da igreja, é o mesmo Espírito que está na igreja desse século. Ele não mudou e nem o Evangelho mudou. Quem mudou foram nós. Só aqui nesse versículo veja a glória que está expressa. É uma herança minha, é uma herança sua, a serviço da igreja. Alguém quer falar alguma coisa? Pastores, querem dizer alguma coisa? Às vezes as pessoas falam, pastor, o senhor prega e não deixa ninguém se defender. Bom, na verdade, ninguém tem defesa, nem eu. O que nós precisamos é nos inclinar ao Espírito de Deus que habita em mim e habita você. Esse Espírito que habita em mim e você, não tem Golias. Não tem Golias que enfrente.
É Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus. Agora, se Ele não habita, tem uma casa vazia. Porque aqui, veja a posição do verbo, ele diz assim, temos porém, verso 7, temos porém, temos ou não temos? Temos. Vamos ver, igreja, temos ou não temos? Temos. Temos ou não temos? Temos. Temos o quê? Temos porém? Esse tesouro, irmão, é um tesouro. Em vasos de barro. Fala, eu sou, né? Eu sou uma minhoca, sou um gafanhoto. Bom, o fato é que a maior parte é uma jararaca, é um leão, né? É um devorador. Mas o crente mesmo devia estar aqui, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para que aqui que está o segredo, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não meu. Não de nós. De nós não. É dele. Primeira de Pedro, um 23. Aqui é um dos segredos. Quer ler, pastor Francisco, por favor? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Olha, coisa linda, né? Eles sendo gerados de novo. Não de semente corruptível, não da semente de Adão, que ela é corruptível. Tanto é que é tão corruptível que o pecador nasce morto. Deus tem me aberto os olhos para algumas coisas que eu nunca tinha percebido. Efésios 2:1, por exemplo. Ele fala uma coisa que eu já tinha falado aqui, né? Ele fala uma coisa tremenda. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando ele diz, e vos vivificou, é porque nós estávamos mortos. Não é porque você foi buscar Deus, você jejuou, pagou preço, isso é tudo balela. Isso aqui é só graça sobre graça. Aleluia. Milagre. Pastor, onde tem esse milagre? É João 1,14, né, que ele diz? Acho que é 14. Os quais... É o 13. É 13? Os quais não nasceram do sangue. Olha aí. Olha o segredo, irmão. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Nem da vontade do homem. Mas de Deus. Mas de Deus. Isso é milagre, 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 milagre. E se não acontecesse milagre na minha vida e na sua, nós estamos mortos, né? Mortos.
Mortos. Pastor, eu sou morto desde quando? Desde o dia que você nasceu. Ninguém nasce e depois recebe a semente. Não, nasce com a semente. E quando uma criança morre, não precisa ficar preocupada, não. Que enquanto ela não souber discernir o bem e o mal, ela não responde diante de Deus. Pastor, como o senhor sabe isso? Além da Bíblia, eu já enfrentei em minha casa, ou ainda eu era solteiro na casa da minha mãe, isso faz tempo, eu já sou casado há 54 anos. A minha mãe, quando havia manifestação, tinha um demônio, ele manifestava o dia inteiro, só ia embora meia-noite. Com uns 30 dias na minha casa desse jeito, da casa da minha mãe. E quando ele se manifestava, a minha mãe tirava as crianças, tem uma pancada de neto. Ela falava, não, velho, fica tranquila, pode deixar os calanguinhos aí, que os calanguinhos são de Jesus. Oh, deixa as crianças aí. Eles não vão fazer nada com as crianças, o negócio é com vocês, o grandão. Generais, sem patente. Irmãos, era uma gozação. Eu estava começando na fé naquele tempo, eu sabia, até hoje eu sei pouca coisa, né? Mas naquele dia eu não sabia quase nada. E eu ia logo para a ferradura, né? Que é o Salmo 91. E quando eu começar a falar o Salmo 91, ele falava na minha frente. De cor, sabe tudo. Ele fala, já sei. Ah, pastor, mas o senhor recebeu mensagem de demônio? Não, a Bíblia diz, lá na sombra, né, de Isaías 7, que é uma profecia a respeito de Jesus, enquanto ele não souber discernir o bem do mal. Ele é Jesus. Isso, bebê, pode chorar, mas você está abençoado, viu? Glória. Em Pedro 1:23, né? Ele diz, sendo... Primeira carta de Pedro 1:23, e sendo de novo gerado. Não adianta você entrar numa igreja nova, ou passar dessa igreja para outra igreja. Se você não foi gerado, você permanece na morte, você permanece nas trevas, você permanece sendo o vaso das trevas. Deixa o bebê chorar. Até estou gostando de ouvir ele chorar. Estou até ouvindo. Sendo de novo gerados. Olha, irmãos. Isso aqui é o apóstolo Pedro que está falando. O apóstolo Pedro também é uma autoridade tremenda. Ele, Pedro também, Tiago e João, subiram ao monte para ver Jesus. Resplandecente, né? Jesus em glória. Outro dia puseram um outro no lugar de Elias e de Moisés. O duro que você põe, ele duro de tirar depois, né? Então, Elias e Moisés e Jesus, é isso? Que coisa tremenda. Então, esses homens, Pedro, creio que ele não fala mais, João, na sua carta, acho que capítulo, ele falou, nós, acho que 1:3, ele diz, nós tocamos
na palavra. Nós tocamos no verbo da vida. Aleluia. Irmãos, é coisa maravilhosa. Essa promessa é sua, é minha. Ele vai, você vai ler, é 1:3. 1:14, o verbo. Não, o verbo é outra coisa. Eu queria que visse aí em 1 João. No princípio era o verbo. Não, o princípio era o verbo é João. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Sim, mas é o que eu queria que lá em 1 João, que eu estou dizendo de Pedro e de João, que eles tiveram na mesma visão, não é? No princípio era o verbo, aí é João 1:1, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E algumas vezes Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Foi Filipe, né? Filipe falou, mostra-nos o Pai, né? Lá em João 14, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, pode encerrar a reunião, não precisa nem levantar a oferta, é muita glória. 1 de João 1 João 1. 1. O que era desde o princípio, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, irmão, ouvimos com os nossos ouvidos e vimos com os nossos o olhos que temos contemplado, e temos e contemplado, as nossas mãos tocaram. olha, os quais as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos sobre a palavra da vida. Eu não entendi essa parte final. E as nossas mãos tocaram. As nossas mãos tocaram Isso proclamamos e proclamamos sobre a palavra da a vida. palavra da vida. Irmão, isso aqui não se fala, em lugar nenhum, quase. E quem vai me ouvir vai dizer, esse está herético. Pastor desviou da fé depois de velho. Até você talvez esteja pensando isso, mas não tem problema não. Para mim, o meu perdão para você se estende sempre, quando você crê, quando você não crê. E é interessante que esse evangelho é para os que o bom perfume, né? Como as coisas vão indo, né? Não é nada disso que eu estou pensando, mas nós já vimos isso aqui, achei quarta-feira. Do bom perfume, né? Segunda carta aos Coríntios 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha, e graças a Deus que Sempre. sempre, sabe o que é sempre? É para sempre, continuamente, eternamente, até a eternidade, que também não acaba. Sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Olha, a Porque fragrância. para Deus somos o bom perfume de Cristo. Para Deus somos o bom cheiro, o bom Nos que perfume se de salvam, Cristo. e Nos que nos se que se salvam, perdem. os que se perdem. Mas o senhor está no meio dos ímpios. Não importa, tem que ser bom perfume. Agora, uma pessoa cheirando ruim, não é fácil, em nenhum lugar. Geralmente, quando você recolhe alguma pessoa da rua, a primeira coisa que você faz, banho nele. Por quê, pastor? Por causa do bom cheiro. Ah, não, do mau cheiro. Agora nós, até tem algumas pessoas que vêm para a igreja, né, não trocam suas roupas íntimas e vêm cheirando bravo. Mas ele disse que esse perfume, não é perfuminho francês, esse perfume exala da glória, da presença do Espírito em nós.
Já pensou no perfume? Eu, por exemplo, nunca fui adepto a perfume. Dizem que o perfume francês é o melhor que existe, mas esse do céu, que é o... Celestial. É incomparável. Olha, é incomparável. Pode falar a sua linguagem bonita, hein? Coisa... É um perfume que deve estar em cada crente, desde o menor. Porque aqui não tem esse negócio que é isso, tem cargo na igreja, nada disso, é tudo balela. O perfume tem que vir desde o menor, que é o mesmo perfume que perfuma a igreja, desde o menor até o maior. Ai, que glória a Deus, se for para mim, aí eu estou indo para o inferno. Quer dar uma glória a Deus? Vamos dar uma glória a Deus. Glória a Deus. E eu orava, perfuma a tua igreja, Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu sou o bom perfume dessa igreja. Aleluia. Será que vamos ter o privilégio ainda de ouvir de irmãos dizendo, mas entrei aqui nesta manhã, mas tem um perfume. Não dá para identificar a glória desse perfume. Não é francês. É celestial. Não é nacional. Celestial. Irmãos, isso aqui que a igreja tem. Fala, isso não é para mim. Isso aqui é para os santos apóstolos e profetas. Você sabe que os apóstolos e os profetas, Paulo disse na carta de Coríntios, né, que ele fala, a nós, os apóstolos, Deus colocou por último na igreja. Vamos escória desse mundo. O que os apóstolos estão querendo na igreja hoje? A glória que é de Cristo. Paulo disse que a nós, os apóstolos, fomos colocados por últimos. É para servir mesmo. Servir do quê? De capacho. O capacho é aquele negócio que a gente põe na... Né? Acho que na igreja tem lá, não é? O capacho é para você fazer isso aqui. O meu sapato é que eu parece que não corra, né? Se limpar o pé. No princípio da igreja, quando era bem simples, nós colocamos um capacho na entrada, os irmãos pulavam para não sujar o capacho, que não tem asfalto. Mas o capacho era para limpar o pé. Pastor Nilo, você está pronto para alguém limpar o pé nas suas costas? Você tem umas... Está com as costas boas, né? Bem caprichada. Costa larga. Olha, pastor, pode limpar o pé aí. E aí? É apóstolo ou é serpente? Se a reação for diferente, minha e sua, é porque nós ainda não estamos aptos para ninguém limpar o pé sobre nós. Lavar o pé eu acho que até é fácil. Por uma bacia aqui, lavar o pé dos irmãos, é beleza. Pegar gente lá da rua, só para dar um banho já é difícil, imagina lavar o pé só, né? Pastor, o senhor quer dizer isso? O que eu quero dizer é o seguinte, que nós perdemos uma boa parte da nossa herança. Nós que somos mais velhos, já vivemos uma boa parte da nossa herança procurando tu. Vocês me ajudam no horário aí, porque eu começo a falar, né? Não era nem isso que eu estava pensando em falar, mas Deus sabe.
não é que eu quero pôr os irmãos para trás. Eu sou para trás. Eu estou junto. Porque se pelo menos eu estivesse exalando esse bom perfume, já seria sentido por muitos irmãos. Ah, pastor, mas isso é uma linguagem figurada. Essa é uma mensagem do inferno. Tudo que está escrito aqui é minha herança. Fala assim para você mesmo. Tudo que está escrito é minha herança. E o diabo fala, ah, mas você não pode. Mostra para ele, ó, a minha conta está paga. A minha conta está paga. Você estava lendo, pastor Francisco? Só para corroborar o que o senhor Isso. O Francisco aqui, ele vai na frente de mim. Romanos 15, 4 diz, porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, tudo que foi escrito para nosso ensino. Agora, o que acontece que na igreja, nós temos um novo concerto e uma nova aliança, ou um novo pacto, feito em Jesus Cristo, que é o nosso, agora, sumo sacerdote eterno, até lá na glória, da nossa confissão. Nosso sumo sacerdote não é Arão. E o legislador não é Moisés, é Cristo. É Cristo. Tudo que foi escrito para meu ensino, para o seu ensino. Amém. Mas o que você precisa usar é o Novo Testamento. Eu fico vendo os irmãos, todos, só sabem pregar, quase todos, né? Desculpa. Só sabem pregar no Antigo Testamento, ou senão encher a mensagem de sombra. Mas pastor, não vale? Não deveria valer, porque se todos os concertos não deram certo, e Deus for fazer um novo concerto, vamos para o novo concerto, com melhores e maiores promessas, maior do que João, o Batista, que é o maior profeta do Antigo Testamento. Ele fala, E Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Hebreus 1:1. Por favor, pastor Francisco, que é mais craque do que eu. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. O que é melhor, irmãos, ouvir os profetas ou ouvir o Filho? O Filho. Ah, mas Moisés é servo. Jesus Cristo é o Filho herdeiro de tudo. Glória. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Olha, a quem, não sou eu não, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo. Por quem fez também o Por quem mundo. fez também o mundo. Vocês querem um melhor sumo sacerdote do que isso? Não, porque tem que guardar o sábado. Não tem. Jesus guardou toda a lei de Moisés, escrita dos 10 mandamentos, e cumpriu todinha e destituiu, tirou fora, tirou de circulação. Ah, pastor, mas não, então, e toda a Bíblia, como é que é? Toda a Bíblia
vai ser colocada fora? Não, irmãos. Você pode ir para a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, sabendo que lá atrás é uma sombra. E aqui, na nova aliança, é uma luz. Glória. Uma luz resplandecente, que resplandece sobre todas as trevas. Aleluia. Pode falar. Discussão pode ter, mas não comigo. Senta ali, do lado dele. Mais fácil. 2 profetas. O que pode ajudar no entendimento disso que o senhor está falando é ir lá para o Velho Testamento e ver o que o próprio Moisés falou lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, acho que até o 19. Moisés falou isso. Ele falou assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta. O Senhor teu Deus te despertará um profeta Do meio de ti, no de meio teus de ti, irmãos, como eu. como A eu. ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém o profeta que presumir... Isso aqui já é outra coisa. Então veja só, lá atrás Deus já falou que levantaria um profeta, não é isso? E Deus levantou esse novo profeta e colocou no nosso meio. Está em capítulo, acho que 2 de Atos dos Apóstolos. Alguém me ajuda? Já achei. Verso 21 do capítulo 2 de Atos, assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, e vós mesmo sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e o matastes pela mão dos injustos, o qual Deus ressuscitou, aleluia, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que por ele fosse retido. Então, não era isso que eu queria, mas esse está bom, né? Que ele fala que Deus levanta um profeta semelhante. É no capítulo 1 ou capítulo 2? 2:30. 2:30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus... 2:30 de Atos do Apóstolo. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono. Eu creio que a grande dificuldade dos hebreus, do povo judeu, é que Jesus deu um golpe tremendo neles. Deu para perceber aqui? Jesus foi nascer na cidade de Davi, mas na manjedoura, não no palácio real. O judeu jamais aceita Jesus como Cristo.
Mas ainda a palavra é outra que eu quero aqui. Que ele diz... Pedro está pegando pesado, né? Então, ele fala que este é aquele que Deus falou que ia levantar no meio de vocês. Ele tem no capítulo... no capítulo 2, tem no capítulo 3 também. E eu acho que está na hora de eu achar o versículo e parar, não é? Lembra aí? Vê se me acha aí. Eu já achei um aqui. 3:22, é isso? Diz assim, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Já falamos? É a referência. É o que você leu. E tem mais um outro, igual. Então, É a repetição. diz assim, olha agora, tem a bênção e tem a maldição. E acontecerá que toda alma... Irmãos, isso não é palavra minha, isso é palavra do Espírito Santo. E onde que eu estava agora, perdi? 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, Jesus, será, será exterminado Dentre o povo. Dentre o povo. Muito obrigado, irmãos, e obrigado, irmãos que estão em casa. Glória a Deus. Isso é só um arranhãozinho. É só um arranhãozinho. Irmãos, eu quero dizer a vocês que Deus quer abrir, e está abrindo os meus olhos. Deus quer abrir os seus olhos. Você precisa se abrir para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. E se melhorar, Melhora. Boa esta palavra. amém. Glória a Deus.